Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos ao Storycast. Eu sou Kelvin Silva, historiador e mestrando pela PUC-RS, e apresento o Storycast junto com Gabriel Giacomazzi, que é historiador pela Federal do Rio Grande do Sul, e com Lucas Delvin, que é historiador e mestrando pela mesma instituição. Nós convidamos a professora Edla Gertz, que é professora do programa de pós-graduação em educação da PUC-RS, e as suas orientandas, a Franciele Fernandes e a Júlia Cauri, ambas alunas do curso de História da PUC, para falarem sobre história das mulheres. Enfim, com a palavra, as nobres convidadas. Deus é mãe de todas as ciências femininas. A poesia, as rimas querem seu colo de Madonna. A poesia, as rimas querem seu colo de Madonna. Pegar carona nesse seu calor de vida. A história da educação das mulheres, a gente poderia dizer que ela somente passa a ser matéria de estudo a partir do final do século XX. Veja, parece que nós temos que levar 20 séculos da era cristã para nos colocarmos na escuta de nós mesmas, como processo histórico, como processo de curiosidade sobre nós mesmas. Então, o que eu quero compartilhar com vocês hoje aqui é uma pequena janela de um estudo que eu iniciei no ano passado, depois de pesquisar por longos anos recortes e experiências da vida prática da história da educação das mulheres no trabalho, entrevistando artesãs, entrevistando professoras. Nesse projeto eu faço uma curiosa viagem ao longo de um certo tempo que busca estudar algumas dessas mulheres. Mais especificamente são 6 mulheres que me interessam. E todas essas 6 mulheres, elas têm algo em comum que me chamou a atenção a partir dos textos que elas escreveram e publicaram, que diz respeito à questão da vida digna para as mulheres e para com quem está ao redor das mulheres, né? Então, assim, quero apresentar para vocês, e as minhas parceiras de iniciação científica, Júlia e Franciele, também vão fazer parte dessa apresentação, mas eu inicialmente faço esse olhar mais amplo do projeto como um todo, que tem como título justamente a questão das artesãs de palavras por vida digna das mulheres. Essas 6 mulheres, 3 delas são da América Latina e de tempos muito diferentes. Uma delas é do México, chama Soror Inés de la Cruz, que viveu entre 1651 a 1695, e as outras 2 são brasileiras. Uma é a Anísia Floresta, que viveu entre o século XIX, 1810 a 1885, e a outra é uma mulher negra, chamada Maria Firmina dos Reis, que viveu entre 1825 a 1917. E as outras 3 são 3 mulheres do mundo do outro lado do Oceano Atlântico, que viveram na Europa e que têm histórias muito diferentes e de tempos muito, muito distantes. A primeira delas é a Hildegarda de Bingen, que viveu na Alemanha, na região de Bingen, entre 1098 a 1179, uma freira. Depois nós temos Christine de Pizan, que era de Veneza, e nasceu em 1363, depois viveu praticamente toda a vida dela em Paris, até 1430. E a inglesa Mary Wollstonecraft, que viveu entre 1759 a 1797. Então, é dessas mulheres que nós queremos fazer pequenas bricolagens e recortes, contando um pouquinho da história delas e querendo que vocês que nos escutam tenham a curiosidade de ir atrás, de descobrirem inclusive mais e outras mulheres que produziram, publicaram e pela escrita educaram, se educaram e imaginaram um outro mundo para as mulheres. A poesia, as rimas querem seu colo de Madonna. A poesia
Oi, o meu nome é Julia Cauri Schmidt, eu sou estudante de História do sexto semestre e bolsista de iniciação científica de pesquisa da professora Edila. O meu recorte aqui é mais sobre a monja Hildegard de Bingen. Ela foi uma monja que nasceu em 1098 e ela foi uma mulher única na Idade Média. A contribuição dela, principalmente, foi ela escreveu várias obras com os temas da igreja, a medicina e a música. Ela tinha visões e a partir dessas visões, ela ia escrevendo essas obras e ela foi a primeira mulher que abriu um mosteiro, No início ela dependia dos outros mosteiros, mas ela abriu um mosteiro só de mulheres, que foi um primeiro passo, porque até ali todas as mulheres dependiam, As monjas dependiam dos homens, e ali naquele ponto teve esse ponto de ruptura que foi muito importante. Além disso, ela foi a primeira mulher que foi permitida pela igreja que pregasse em praça pública e também aos clérigos. E assim, se a gente pensar numa participação mais ativa, nessa época as mulheres eram colocadas num lugar mais de submissão, onde a voz delas não era muito ouvida, e a Hildegard ela tinha, sim, essa capacidade de um jeito muito humilde ela se fazer ouvir, Ela conseguia falar sobre medicina e avançar em vários termos, em várias coisas, porque a medicina nessa época ela era tentada ser separada, da religião, sem contar que a gente sabe como era visto de um jeito muito ruim a medicina feita pelas mulheres, as parteiras, mulheres que mexiam com ervas, e ela conseguiu ter um avanço nisso. Além disso, ela não era só importante ali naquele meio, na Alemanha onde ela nasceu, mas em muito fora ela tinha correspondências com papas, com reis, com imperadores. Então ela foi uma pessoa incrivelmente ativa que abriu caminho para muitas outras coisas, e num lugar dela como mulher, ela criou uma voz que antes não existia e foi muito importante no seu tempo. Deus é mulher, Deus há de ser, Deus há de entender, Deus há de querer que tudo vá. Ainda sobre Hildegard de Bingen, é muito curioso imaginar que no século XII, uma família que entrega a sua última filha para um convento, que é uma menina que, então, tem visões desde a tenra idade, mas em grande medida não as revela, justamente por entender e fazer a leitura do mundo na época, de que era muito perigoso uma mulher se posicionar por meio de visões, e quando ela se autoriza, ela já tem mais de 40 anos, a revelar essas visões, ela busca apoio eclesiástico para fazer isso. Eu gosto muito de me apoiar nos textos da Victoria Cirlot, que é uma pesquisadora, e é possível encontrar muitas coisas na internet sobre ela. Tem um artigo publicado na revista IHU Ideias, de 2012, onde se conhecem muitas coisas também na parte artística que esta pensadora do século XII produziu. Hildegard de Bingen é muito festejada na Alemanha com prêmios, existem medalhas Hildegard von Bingen, existem nomes de locais. Tem uma redescoberta dessa mulher que há muito pouco tempo nós temos acesso ao material dela. E temos um bom site que é produzido na Espanha por um grupo, onde as obras dela são traduzidas para o espanhol, e temos o livro dela que foi publicado em 2015 para o português, que é das obras dela, que é as Cívias, que então chega às nossas mãos somente em 2015. Marie Wollstonecraft nasce na Inglaterra em 1759. É filha de uma família de classe média, essa recém-classe em construção, e vai ser, junto com suas irmãs, uma mulher que aprende desde cedo a violência doméstica. Seu pai batia muito na sua mãe, nelas, meninas, irmãs, privilegiava o irmão mais velho, e desde muito cedo ela percebe que o casamento é uma grande cilada
muitas vezes na experiência das mulheres. Na pele da irmã dela, ela vê a violência doméstica se repetir, e junto com essa irmã que vive em situação de violência, elas acabam fugindo e se organizando fora do circuito familiar, e ela vai trabalhar dos 19 até os 28 anos como dama de companhia, governanta e professora, e finalmente como escritora. Marie Wollstonecraft vai ser uma das figuras mais emblemáticas da reivindicação dos direitos das mulheres. Esse é o título de um livro que ela publica em 1792, e será um livro que, quando nós no Brasil passamos a conhecê-lo de forma publicada e editada somente em 2015, e nos apropriamos desse texto, vamos perceber a grandeza do discurso da época. Marie Wollstonecraft fazia parte de um circuito de intelectuais, o seu companheiro era editor, e então também essa possibilidade da publicação do livro faz com que ela seja conhecida. E um dos aspectos desse livro é justamente a crítica que ela faz ao conhecido e renomado escritor francês chamado Jean-Jacques Rousseau. Esse é um dos livros em que ela faz a crítica ao texto do Emílio, ou da educação. Então, vale a pena pensar a pedagogia e o estudo da pedagogia implicado nesse livro. Na sequência, eu vou falar da mulher que traz esse livro pela primeira vez para o Brasil, que é Anísia Floresta, que é a nossa quinta personagem no meu projeto de pesquisa. Anísia Floresta vai ser uma brasileira, nascida então em 1810, nasce no Rio Grande do Norte, Papari. Depois essa cidade passa a ser chamada de Nísia Floresta no metade do século XX. E Nísia Floresta é que vai, numa das suas viagens para a Europa, ela conhece a produção da escrita da Marie Wollstonecraft, mas não só essa produção. E a Nísia fará uma tradução que ela mesma intitula de tradução livre sobre esse livro da reivindicação dos direitos das mulheres. Há algumas estudiosas que apontam, como a Constância Duarte, professora da Universidade Federal de Minas Gerais, que a Anísia Floresta faz essa tradução livre, e pela primeira vez, na experiência inclusive de tradução, ela vai misturando autores, né? E não só, portanto, a Marie Wollstonecraft, e sim, segundo algumas estudiosas, ela também se vale de um livro que defendia as mulheres, de um filósofo chamado Paulin de la Barre. Então, nos chega às terras brasileiras o texto de Wollstonecraft no século XIX. Porém, quando nós, hoje, século XXI, temos a publicação pela Boitempo e uma outra publicação, acho que no ano seguinte, da Mackenzie, são duas traduções do livro da Wollstonecraft, que serão, então, os nossos interlocutores em termos de textos que nos trazem a Marie Wollstonecraft. E, por sua vez, a Anísia Floresta será a nossa brasileira que do Rio Grande do Norte vai para Recife. De Recife ela vem morar em Porto Alegre. Em Porto Alegre ela vai ser professora e defensora também, participante da Revolução Farroupilha. E daqui ela vai para o Rio de Janeiro, e no Rio de Janeiro ela vai fundar uma escola para meninas, para moças, onde vai fazer com que, pela primeira vez, ela vai defender uma educação brasileira, o que é uma afronta para a época, porque o Rio de Janeiro é o berço, então, de muitas escolas estrangeiras e de muitas mulheres contratadas para serem tutoras das filhas bem-nascidas. E a Anísia Floresta vai proporcionar uma educação mais ampliada do que simplesmente a educação para a casa. Então, será uma grande façanha
o que Nísia Floresta propõe como escola. A Nísia Floresta acaba viajando, saindo do Rio de Janeiro, até porque ela é bastante difamada pela sociedade da época, porque ela vai fazer a crítica à forma como os indígenas são tratados. Tem um belo de um poema chamado Lágrima do Caeté, e de uma certa forma ela vai provocar a ira, então, da tradicional família e das pessoas de bem da época, porque ela realmente sai da figura estereotipada da mulher recatada. Então, Nísia Floresta, grande figura que morre na França em 1885. E o texto que nós estudamos, que é o texto base dela, é o texto do Opúsculo Humanitário. É um livro que ela publica e que ela analisa a educação das mulheres. Mulher, Deus há de ser fêmea, Deus há de ser fina, Deus há de ser linda, Deus há de ser... Olá, meu nome é Franciele Fernandes dos Santos, sou graduanda do 6º semestre em História pela PUC do Rio Grande do Sul e também sou bolsista de iniciação científica da professora Edla, no qual pesquisamos mulheres que lutaram contra a misoginia no meio literário. Vou falar para vocês um pouquinho sobre Christine de Pizan, que viveu na Baixa Idade Média com seu pai em Veneza, que era alquimista, médico, físico e amigo da nobreza, que lhe rendeu um convite para ser conselheiro do rei Carlos V em Paris. Christine cresceu entre livros e a cultura francesa, aprendeu várias línguas e desenvolveu um requintado repertório linguístico que a fez distinta junto a outros locais ao ponto de ser requisitada para escrever biografias e outros gêneros literários. Ela também narra as guerras que aconteceram no momento, e entre outras coisas. E ela foi a primeira mulher que se profissionalizou como escritora depois que o marido e seu protetor, o rei, morreram num curto espaço de tempo. No entanto, a escritora ela passou a sustentar a família por meio dessa escrita e por meio dos trabalhos encomendados pela nobreza. A cidade utópica de Christine de Pizan, escrita em 1405, foi criada com o objetivo de ser não apenas um refúgio para as mulheres, mas uma verdadeira fortaleza contra as injúrias presentes nos grandes clássicos da época. Então, a construção dessa cidade, por meio do imaginário de Christine de Pizan, construiu a ideia de cidade ideal para mulheres e dessa maneira seria habitada por mulheres guerreiras de grande beleza e autoridade. Então, ela faz uma narrativa dentro desse livro sobre ela sendo uma mulher que nada entende do mundo e dessa divisão, entre homens e mulheres, sobre os espaços, como espaços de educação e espaços de voz, enfim, porque ela sempre se questiona porque as mulheres não podem estudar, porque as mulheres são mais burras, o que na verdade não é. E ela mesma explica a si mesma o que na verdade seria para as próximas leitoras porque essas mulheres não tinham esses acessos. Então eu também trouxe uma citação para vocês da página 176 do livro da tradução em português da professora Luciana Calado, que vocês podem encontrar na internet. Enfim, eu vou fazer uma citação rápida, que é: sem dúvida, é por não experimentarem essas coisas diferentes, limitando-se às suas ocupações domésticas, ficando em casa, e não há nada mais estimulante para um ser dotado de inteligência do que uma experiência rica e variada. Então, o tempo todo na narrativa do livro da Christine de Pizan, ela vai mostrar que as mulheres, elas são muito mais do que isso, elas são muito mais inteligentes para serem apenas donas de casa. E ela é uma delas, apesar de ter vivido de forma um pouco mais luxuosa, de ter tido mais oportunidades, ela ainda usou essas oportunidades para trabalhar, para aprender a ler, aprender a escrever, para sobreviver disso. Então ela foi um exemplo de busca por dignidade, por cidadania, por ocupar um espaço que na verdade não era dela. Como vocês podem ter percebido, esses espaços de educação, esses lugares que elas não tinham acesso, é uma luta muito longa, que vem de muitos séculos, não é atual. Então, para estudar a história das mulheres, a gente precisa voltar no tempo, encontrar dentro dessas narrativas o que elas queriam e procurar o que elas também não queriam e o que elas têm em comum, porque ao ler cada uma, vocês conseguem perceber que mesmo vivendo em espaços e tempos diferentes, elas buscavam por muitas coisas em comum. Assim como eu acabei de citar a Christine de Pizan, em outro continente, no século XVII já, a Sor Inês de la Cruz também
buscava isso. E ela, que foi uma grande escritora e a mais importante figura da literatura mexicana, que nasceu em uma boa família e estava condicionada a tornar-se mãe e esposa, preferiu abandonar essa posição para dedicar-se à escrita. Então ela cortou os fios de um tecido que havia sido arrematado e teve grande influência do barroco espanhol em suas obras. Ela foi acusada de autora profana pelo bispo de Puebla e não se bastou a isso, pois nos seus relatos, nas suas cartas, nos seus estudos, se pudermos dar continuidade do estudo de sua produção, podemos ensinar às mulheres de hoje as estratégias que foram usadas, que ela na verdade usou para opor-se à inferioridade das regras de seu tempo e as regras, sobretudo, da igreja, dessa instituição na qual ela, mesmo fazendo parte, viu que muitas coisas estavam erradas em relação às mulheres. Então, vocês também podem encontrar na internet a resposta de la poetisa la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz. Só pesquisar Sor Inês de la Cruz que vocês vão encontrar todos os links que dão acesso a essa carta, assim como a carta atenagórica. Então eu selecionei um trecho que em tradução nossa, porque ele está em espanhol, em que ela fala: comecei a aprender gramática, no qual acho que as lições que aprendi não atingiam os 20. E meu cuidado era tão intenso que, sendo assim nas mulheres, e mais em uma juventude tão florida, o adorno natural dos cabelos é tão apreciável. Cortei 4 ou 6 dedos dele, medindo até que ponto isso foi antes e impondo a mim mesmo a lei de que se eu não soubesse disso ou daquilo, quando crescesse lá, como eu crescera, teria que devolvê-lo. Aconteceu que ele cresceu, e eu não sabia o que foi proposto, porque o cabelo cresceu tão rápido e eu aprendi devagar. E de fato, cortou com dor de grosseria. Não me pareceu um motivo para ele estar vestido, pelos na cabeça, tão desprovido de notícias que eram adornos mais palatáveis. Então ela também entra nessa discussão. Ela também é importante para o estudo das mulheres. Deus há de ser feio, Deus há de ser feio, Deus há de ser fino, Deus há de ser fino, Deus há de ser lindo, Deus há de ser lindo, Deus há de ser, Deus há de ser, Deus há de... Maria Firmina dos Reis será a mulher que nós queremos e temos estudado, representando a luta anti-escravagista do século XIX no Brasil. Ela nasce em São Luís do Maranhão em 1822 e tem uma longa vida, vai viver até 1917 no interior do estado do Maranhão. Ela inicia sua carreira literária durante o tempo que ela ainda é professora. Ela vai ser uma das primeiras mulheres professoras no estado, passada por meio de concurso, e vai receber um prêmio, então, por essa publicação de um romance chamado Romance Úrsula, em 1859, 10 anos antes da publicação do poema de Castro Alves, Navio Negreiro. Ela vai ser responsável pela primeira escola mista no Maranhão. Então, ela é uma figura que não passa desapercebida na história da educação brasileira aos nossos olhos. Vai confrontar, então, uma série de questões que, por nascer em 1822, ela com certeza experimenta e vivencia uma série de questões relacionadas à luta pela liberdade dos povos escravizados aqui no Brasil. E as pesquisas que temos notícia cada vez mais, ainda bem, né, na área das letras, nós temos muita produção, não diria muita, mas ainda falta, mas assim, nós já temos uma boa produção que nos ajuda a entender, então, essa obra desse romance Úrsula. E uma das questões que nós queremos destacar, que ela introduz nessa narrativa do romance um reconhecimento da verdadeira liberdade. Ela sempre vai remeter à África como saudosa e nostálgica liberdade durante toda a narrativa desse romance, especialmente por meio da personagem Susana, que representa então a mulher escravizada. Então, com a personagem Maria Firmina,
dos Reis, nós fechamos um circuito de 6 mulheres que nos interessam especialmente pela coragem de escrever o possível da dignidade e da vida das mulheres acontecendo de outras formas. Em séculos muito distintos, nos chama muita atenção o fio condutor dessas senhoras que nos desafiam a pensar o quanto nós podemos aprender com elas. Esse foi o 9º episódio do Storycast. Se gostou, siga o nosso Spotify. Caso esteja ouvindo pelo YouTube, se inscreva em nosso canal. No próximo episódio eu vou falar sobre meu tema de pesquisa no mestrado: monstros, demônios e maravilhas no Brasil colonial. Espero te encontrar no próximo episódio. Um abraço virtual a todas e todos.